Fim do roaming internacional no Mercosul. A medida ainda depende de Congresso e parlamentos de cada país. E ainda, o governo ainda está definindo as regras de liberação do saque de saldo de contas do FGTS, ativas e inativas. O teste do Instagram que está dividindo opiniões sobre o fim da exibição de número de curtidas. E vamos falar de esportes com o jornalista Luiz Gustavo, os destaques da agenda esportiva dessa semana. Agora, no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News. Foi aprovado pelo Mercosul, durante a 54ª cúpula do grupo, um acordo para a eliminação da cobrança de roaming, aquela tarifa cobrada quando você desloca para outros países. A medida vale para Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. A iniciativa beneficiará o viajante, que não terá de comprar um chip local para fazer ligações ou usar a internet móvel quando se deslocar para outro país vizinho. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações aqui do Brasil, significa que o viajante não precisará também adquirir um novo SIM card quando chegar nesses países ou incorrer em altos custos e encargos de roaming que são cobrados em razão deste consumidor estar fora da área de prestação de serviços. Para entrar em vigor, a medida deve ser aprovada ainda pelos parlamentos e também os congressos de cada um desses países membros do Mercosul. A expectativa de liberação de saldo das contas inativas e ativas do FGTS pode injetar na economia brasileira 42 bilhões de reais, segundo o Ministério da Economia. Mas a liberação desses valores ainda está sendo estudada pelo governo. E a forma como o contribuinte terá disponível esse percentual de cada valor de suas contas. Para o governo, é como se fosse um 14º salário do trabalhador que ele poderá retirar durante o ano e que muitos deverão utilizar para quitar suas dívidas. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada para depósitos, no qual o empregador deposita até 8% do salário de cada funcionário na Caixa, banco público. O FGTS é constituído pelo total desses valores depositados mensalmente e os valores pertencem aos empregados, que em algumas situações podem dispor do total depositado em seus nomes na Caixa Econômica Federal. E esse saldo agora poderá ser retirado em porcentagens ainda com valores a serem definidos pelo governo. A Caixa disponibiliza para você um meio de acompanhar o seu saldo de FGTS através de um aplicativo por SMS. Desde ontem, usuários do Instagram, a rede social, terão um trabalho a mais para se manterem visibilidade na rede social. É que o Instagram decidiu suspender o número de curtidas e temporariamente o número de visualizações das postagens de outros usuários. De acordo com a rede social, essa medida visa diminuir a competição entre os usuários do Instagram. Por um lado, essa medida afetou quem vive do trabalho de digital influencer e produtores de conteúdo para a internet. Por outro, vai diminuir os casos de depressão, por exemplo. Um usuário do Instagram escreveu em um post o seguinte, abre aspas, só quem curte aqui, quem odiou esse teste do Instagram de ocultar as curtidas. Nessa postagem, ele já acumulou até hoje 17.400 curtidas e 165 comentários. Um outro comentário rendeu menos curtidas, porém engajou mais em comentários. Foram 4.700 curtidas e 265 comentários, que diz o seguinte, fim dos likes no Instagram. Por que eu acho isso ótimo? Porque não somos feitos de likes. A quantidade de likes que você tem não define o que você é e muito menos a relevância do que posta. Já passou a hora de abandonar a cultura de likes e viver uma vida mais leve, mais real. Pois é, segundo a rede social, o Instagram, a medida de ocultar os likes preza pela saúde mental dos seus usuários, mas tem deixado muita gente chateada por aí. Vamos aguardar então as próximas novidades sobre esse caso. No próximo bloco, os comentários esportivos de Luiz Gustavo, que vai falar sobre a vitória do Galo na Copa do Brasil. Mesmo assim,
o clube foi eliminado e o Cruzeiro segue na competição. Voltamos em instantes.